Olá, pessoal! Hoje o Não Sei Direito está aqui na OAB-MG, na sede oficial aqui em Belo Horizonte, e vamos entrevistar vários convidados que estão participando do Fórum de Educação Jurídica, que foi realizado pela Comissão de Educação Jurídica da OAB Minas Gerais. Muita coisa boa vem por aí, vem com a gente! Pessoal, voltamos aqui no Fórum de Educação Jurídica, na OAB-MG, com o professor agora Vinícius Gomes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Vamos participar. Professor que passou agora pelo painel de inteligência artificial, tecnologias na docência. Eu te queria saber, né, Pedro, um pouquinho a respeito do que você pensa com essas novas tecnologias, temas favoráveis. Qual que é o seu posicionamento? Dificuldade para os alunos, porque, por exemplo, eu sou professor de TCC. Então, eu acho que a primeira utilização, já fazendo a provocação de inteligência artificial que a gente encontra é a utilização de criadores de texto, né? Acho que o mais conhecido é o chat GPT. E como que isso impacta ali, tanto na atividade docente quanto no papel do aluno. Bom, assim, o tema é um tema ótimo, né? Eu sei que todo mundo fala isso, mas o tema é bom mesmo. Ele é bom porque realmente pra gente que é professor, né? Sou professor há 11 anos, querendo ou não, a gente vê muita mudança, mesmo que seja pouco tempo, 11 anos. E é uma realidade, a inteligência artificial é uma realidade. No fórum, eu até fiz uma coisa que tem tudo a ver com a sua área aí, né? Já que você orienta TCCs. O meu posicionamento foi um posicionamento diferente até do que quando eu comecei a falar sobre o tema, sobre o assunto, né? E eu acho que o caminhar da pesquisa explica isso muito, né? Então, para quem é aluno, o professor explica muito, porque a ideia da ciência, que a gente às vezes esquece que o direito é uma ciência, é que você, na pesquisa, você confronte o senso comum. Sim. Então, muitas vezes, aquela que é a resposta pronta, você vem e vai estudar aquele assunto. A maturidade que vai... Exato, e aí do desenvolver da pesquisa. Você desenvolve na pesquisa e percebe que às vezes aquilo que você imaginou inicialmente não é no final. E estudar especificamente para o fórum, ele me fez um pouco disso, né? Eu até vou reproduzir parte da palestra, né? Porque fica mais fácil pela pergunta, mas basicamente o primeiro peso que eu falei na palestra, assim, vantagens e desvantagens da inteligência artificial. A gente tem várias vantagens, né? Para os professores, automatização de correção de prova, que é coisa melhor. Tem coisa pior do que corrigir prova? Não tem. Então, uma ótima ferramenta. Você tem a questão da mistura cultural, né? Por exemplo, as aulas assíncronas, aulas EAD, mas as assíncronas principalmente, elas dão essa oportunidade. Eu mesmo lecionei no semestre passado uma disciplina online que envolvia umas 7 faculdades, né? Algumas de BH, Salvador, Rio. E foi um dos aspectos positivos do uso dessa, não é uma inteligência artificial, mas dessa tecnologia para aula, né? Eu falo, por exemplo, eu estou dando aula, aí uma aluna carioca falou assim, professor, aqui no Rio a gente está no metrô, e acontece uma confusão, a gente chama o pessoal da segurança do metrô, eles falam que não podem fazer nada, de vez em quando eles saem batendo na gente, né? Aí eu pensando assim, gente, o que é isso, né? Não é minha realidade, mas a partir daquilo a aula ficou interessante, eu gosto de trabalhar com as pessoas, os alunos interagem, né? Porque ficam curiosos. E é uma interação, igual você falou, de várias perspectivas diferentes, né? Você em Belo Horizonte, tendo um exemplo do Rio de Janeiro. Eu não ia pensar nesse exemplo. E aí você falou tudo. É um dos aspectos positivos da tecnologia, porque você tem a oportunidade de ter contato com pessoas com realidades distintas, né? Isso é bem interessante. Então foi um aspecto que eu gostei bastante. E tem outros, né? Facilidade de pesquisa, né? Hoje o STF, por exemplo, tem lá, eu esqueci o nome da inteligência artificial deles, Rafa ou Vitor, não me recordo. Vitor. Que é interessante, né? A minha linha de pesquisa, eu estudo os hard cases, né, os casos difíceis, né, das decisões do Supremo e questiono, critico eles, né? É um trabalho braçal gigantesco. Se eu tivesse o Rafa ou o Vitor? Vitor. Pô, ia ajudar demais, já me pega todos os precedentes. Me dá aí os 10 últimos julgados. Tudo prontinho, né? Que beleza, né? Assim, a vida do pesquisador e do professor, ela é difícil, né? Essas decisões são muito robustas. Muito tempo. Muito tempo grande, né? Então, então assim, tem vantagens, né? Depois eu falo um pouquinho das desvantagens. E aí eu vou puxar pra gente que é professor, né? Talvez o plágio é uma delas.
A gente fala muito também, e eu acho isso importante, da desigualdade e do racismo. Né? Você tem uma desigualdade, 89% da população tem acesso à internet. É muito e parece muito, mas o Brasil é gigante. Os outros 11% são 29 milhões de pessoas. Né? Então, a gente pensar no uso da internet, no uso de tecnologia, sem as pessoas, né, sem todos terem acesso, é um pouco complexo, mas a parte do racismo também é muito interessante. Eu trouxe um exemplo e tem outros, né, mas quando se pesquisa homem, 72% das imagens que aparecem no IA são homens brancos. Quando se pesquisa mulher, 90 e tantos por cento, não lembro a proporção. É um ponto que eu não sabia. A gente tem que lembrar que a inteligência artificial ela é alimentada por uma alguém. Sociedade real, né? Alguém está alimentando. E esse ponto é um dos principais, eu acho. Né? A gente lembrar também que quem faz o algoritmo, quem faz aquela programação, são pessoas que já têm vieses. Né? Elas não são papel em branco. Então elas vêm com isso, reflete. Né? Não é o nosso assunto, né? Mas no penal, por exemplo, aqui no Nordeste, eu só não me recordo se é Bahia ou se foi em Pernambuco, Recife ou Salvador, não sei. Mas a gente tem a utilização pela polícia de um software de reconhecimento facial. E durante um jogo com milhares de pessoas, a polícia adentrou no estádio, algemou e desceu com um sujeito preso. Tá? E o software ele é feito por pessoas brancas. E eles conseguem diferenciar muito um branco do outro. Mas quando são pessoas pretas, eles acham todos iguais, então eles fazem identificações incorretas. Nossa. Então ele identifica uma pessoa como se fosse outra, simplesmente porque ele colocou lá que ele entendeu que aquela pessoa... Então quer dizer, ao invés de ser algo que vai ser positivo... Pode se tornar algo péssimo. Meu Deus, não sabia disso. É muito interessante e interessante no sentido de, né? É pesadíssimo. A primeira vez que eu vi sobre isso foi quando a Apple começou a testar o desbloqueio por biometria facial. Pessoas negras, a lente né, que a câmera pegava, não reconhecia. Então, a primeira dificuldade que eles enfrentaram é o não reconhecimento de pessoas negras pelo reconhecimento. Aí depois exatamente isso, que uma pessoa negra com o aparelho dela desbloqueava, o aparelho era desbloqueado por outra pessoa. Por outra pessoa negra, entendi, porque o aparelho não conseguia fazer a diferenciação de quem era Pedro, de quem era Letícia e quem era Vinícius. Partindo única e exclusivamente da coordenadora. A ferramenta assim, tem outros pontos ruins, né? Eu, por exemplo, eu estudo muito liberdade de expressão. Eu tenho estudado fake news, pós-verdade. Né? Uma das ferramentas da inteligência artificial, ou não da inteligência, mas da tecnologia de uma forma geral, é também essa disseminação das fake news. Né? Então, assim, informações falsas e tal. Mas, assim, pensando nos benefícios e malefícios, né? Esses temas, por exemplo, são interessantes, mas aqui a ideia era trabalhar a educação. Né? Então, eu trouxe para a minha área, né? A primeira coisa que a gente faz em sala de aula é definir um conceito. Eu acho que isso é o crucial para você estudar qualquer coisa. Até para você entender se você está no conceito certo. Né? Então, assim, constitucional, eu sempre falo, e eu vou falar isso de novo, porque eu adoro esse exemplo, né? Para explicar a liberdade para os alunos, que eu acho fantástico. Eu chego para os alunos e pergunto, o que é liberdade? E a resposta que eu escuto é fazer o que eu quero, né? Fazer o que eu quiser e tal. E as pessoas... Senso comum. E você vê as pessoas o tempo todo brigando por isso, né? Não, como assim? O cara falou e foi preso, não sei o quê, ele não tem liberdade. É ditadura. E às vezes a briga, a discussão, o debate, a mediação fala muito isso, dos conceitos. A pessoa está falando de uma liberdade que não é. Eu dou o exemplo do Clóvis, né, professor da USP de filosofia, que eu acho fantástico. Ele fala, então em sala de aula, para uma mulher bonita, eu gosto de mulher bonita. Ela tem a bunda bonita, eu gosto de bunda bonita. Eu quero apertar, eu vou lá e aperto. Aí você diz, não pode, mas não falar que liberdade é fazer o que você quiser. Se for, eu posso. E a partir disso, ele traz o primeiro conceito de liberdade, que é bem interessante, da filosofia. Ele fala o seguinte, eu só não lembro se é Sócrates, Aristóteles, eu esqueci quem foi, então me perdoa. Tá? Um filósofo antigo. Ele falou que, na verdade, liberdade não é fazer o que você quiser. Liberdade tem a ver com autonomia. Então, eu tenho a opção de apertar a bunda e tenho a opção de não apertar a bunda. Isso é ser livre, ter escolhas. Mas não quer dizer que todas as escolhas são aceitas socialmente. Né? Inclusive, então, algumas são consideradas crimes. Crimes, é o caso. Pode ter uma importunação, um estupro. Né? E eu até brinco, é igual a sua cachorrinha. Tá lá na sua casa. A cachorrinha, ela quer transar, ela quer cruzar, ela quer assistir, ela fazer o corpo, ela faz.
Ou seja, ela não é livre, ela é escrava do corpo dela. É isso que o filósofo falou, primeiro conceito. Aí por que eu falei desse conceito? Porque para discutir liberdade, eu tenho que chegar num conceito. Senão as pessoas não vão entender o que elas estão discutindo. E aí é o ponto interessante da inteligência artificial, da tecnologia na educação. É partir de um conceito. E aí é bem curioso, porque aí eu fui quebrado pelo senso comum, né? Até como professor crítico. E o ChatGPT? Que é GPT, né? Porque o GPD, quando é LGPD, é uma confusão. Mas é o GPT. E o ChatGPT? Para que ele serve? Tem que começar pelo conceito. O chat, ao contrário que 90% das pessoas pensam, ele não é uma base de dados de conhecimento. Esse é o erro mais comum. Ele não é uma base de dados de conhecimento. Então, como é que ele funciona? Ele eu esqueci até o termo, mas é tipo linguagem grande, né? LLM, eu esqueci, Language Lab, eu não sei, mas ele trata de linguagem. Então, ele é perfeito no que ele faz, que é fazer uma linguagem. Então, ele não tem conhecimento. Nós que estamos utilizando a ferramenta de forma errada. Perfeito. Você acabou. Agora a gente já pode até encerrar. Sei lá. Não, gente, Já definiu o conceito. acabou com o eu não conceito. tinha acabado com entender. Deu um spoiler, eu não tenho mais nada pra dizer. Foi bom, obrigado, viu? Obrigado. Da próxima. Caralho, gente. Mas não. Exato. A gente usa a ferramenta de Como forma várias correta. coisas, né? Como quase tudo. Que a gente faz errado. A gente faz isso. E aí tem vários pontos interessantes, né? Assim, tem um... Eu esqueci o nome, acho que é Diego Cortez. É um doutor professor da área de tecnologia, que ele explica um exemplo muito bom. Assim, Sócrates é filósofo. ChatGPT não tem ideia o que é Sócrates, o que é filosofia, se eles são. Só que o que ele faz? Ele tem um banco, ele tem um número de informações e ele percebe estatisticamente, por probabilidade, que sempre que Sócrates aparece, a palavra filósofo vem junto. A partir desse banco de dados, ele consegue identificar como é que a gente conversa. Fazendo um paralelo. Exato. Geralmente a gente usa uma palavra depois da outra. Tipo aquelas brincadeiras. Se você elogiar uma pessoa e depois falar o mas, acabou. Você vai detonar ela em seguida. Não é um elogio. Você faz isso na banca de TCC, não faz? Fala que Elogio, pensa com os meninos. Mas... Então, então, tudo, a gente procurei toda vez. Exato. O chat, ele faz isso. Ele não sabe que Sócrates é filósofo, mas ele percebe que em 90% das ocasiões, Sócrates e filósofo aparecem juntos. Então, quando você pede um texto, ele vai colocar Sócrates filósofo. Então, ele não entende o que ele está fazendo. Ele não é uma base de conhecimento. Ele não serve para responder perguntas, para resolver problemas. Né? Ele simplesmente junta palavras. E é por isso que ele faz algo que é muito comum, que as pessoas criticam, às vezes, sem entender. Eles têm chamado isso de alucinações da IA. Né? Tem vários exemplos, mas vou começar com um que eu achei até desse Diego Cortez também, que ele fala. Não entendo muito de Fórmula 1, meu é mais futebol, mas o exemplo dele é de Fórmula 1, vai lá. Ele perguntou ao ChatGPT, o que aconteceu com Senna na batida com um piloto japonês, que eu não me recordo o nome, em 1990? Aí o chat respondeu, Senna bateu, todo floreadinho, bonitinho, né? Senna na curva do S, não sei o que, de trás bateu, ele foi atendido, foi pro médico e ele morreu. Essa é uma informação falsa. Né? Na verdade, ele misturou assuntos e julgou esses assuntos, né? De uma forma que o texto ficasse bonito. O Senna bateu realmente nesse piloto japonês. Ele realmente foi atendido, mas ele ficou bem, voltou a correr. 4 anos depois, em Imola, ele bate e morre. Então, o chat cometeu uma alucinação. O que ele faz? O papel dele é comunicar. Então, ele junta as palavras de uma forma que a comunicação flua. Se ele não tem que dar a resposta, ele quer só comunicar com você, e às vezes ele faz isso, né? Então, eu até brinquei testando, né? E foi muito bom, porque é um perigo, tá? Assim, não entrem no chat, porque é divertidíssimo, você fica empolgado. É terrível. Vejam que a gente pode qualquer coisa, o professor é um sujeito doido. Mas, bom, imagina. Eu tô lá. Eu vi um exemplo, né, e fiz o mesmo. Eu falei assim, quais são os livros do professor Vinícius da Costa Gomes? Meu nome. Eu sou uma pessoa não muito importante, então eu pensei, não vai saber, né? Aí ele realmente não sabia. Ele falou assim, eu preciso de mais informações. Eu falei assim, professor Vinícius da Costa Gomes dá aula de direito, etc e tal. E aí ele mentiu. Ele falou uns livros que eu nunca escrevi, né? Falou que eu era professor da UFRJ, gostaria muito, mas não sou. Fica a dica. Dica aí, tá prevendo o futuro. Vai aqui, né? Às vezes é uma bola de cristal ali. Exato. E aí ele errou, né? Ele tentou conversar e tal. E até engraçado, porque depois eu esqueci de dar os prints que eu ia colocar na palestra. Eu fiz as mesmas perguntas e ele foi muito esperto.
Ele falou assim, não sei as obras doutrinárias do professor Vinícius, procure uma biblioteca. Eu ainda pensei assim, que folgado. Eu tô te perguntando, você me manda pergunta. Tá parecendo professor. Tá parecendo professor, vai estudar? Responde com outra pergunta. Aí eu falei assim, pô, isso não tá certo. E assim, fiz outros testes mais específicos, né? E é bem interessante, tem um termo no constitucional, eu sou professor de constitucional e penal, né? E de outras, mas essas são as principais, que chama mutação constitucional. E aí eu perguntei para ele, o que é mutação constitucional? Ele acertou, né? Ele falou, mutação constitucional é quando há uma alteração do texto de forma informal, o texto da Constituição. Eu falei, pô, legal. Aí eu continuei perguntando ele. E a partir das perguntas, eu falei assim, pô, mas me explica melhor. Aí ele veio, não deu muito, aí ele me explica um pouco mais. Aí ele falou assim, não, a mutação constitucional acontece com a alteração do texto, como acontece nos direitos fundamentais. Eu pensei assim, pô, esse cara tá brincando com os direitos fundamentais, é um milhão de coisas. Eu assim, esse cara é aluno meu, tá me falando aqui. Ele aprendeu. Ele aprendeu a encher linguiça bem, né? Exatamente. Aí eu continuei, não, mas preciso de algo mais específico. Aí ele me citou um artigo, falou da alteração da privacidade. Eu falei, que estranho. Eu falei assim, não, mas não entendi, me explica melhor. Aí ele citou o artigo, eu falei, opa, você citou o artigo errado. Ele, desculpa, era o outro artigo e tal. De fato, foi um aluno que ele me o chat GPT. E aí, pô, eu cheguei no final e falei assim, plágio, né? Falei assim, você não está cometendo um plágio, descumprindo as leis do direito autoral? E aí ele falou assim, me desculpe, você tem razão, não pode ter o plágio e tudo. O plágio acontece, aí ele meio que justifica falando assim. O que é plágio? Ele não explicou o que é plágio não, ele se desculpou mesmo, é muito interessante. E aí ele me deu uma resposta assim, mas aqui não é um caso de plágio, porque eu não fiz uma citação direta, a citação direta é plágio e tal. Eu falei assim, não tá conversando com uma pessoa que não sabe o que é isso. Eu falei assim, mas uma citação indireta, né, sem a fonte também é plágio. Aí ele pediu mil desculpas, ele falou assim, você tem razão e tal, né, e tal, ver, né? aquela coisa toda. Mas bom, o próprio chat fala isso, tá? Se você pergunta, no começo da conversa, se você pergunta, ele já fala assim, as informações que eu vou falar, elas podem não ser precisas, eu tenho todo um cuidado. Então, assim, na verdade, ele não é uma fonte de pesquisa. Não é fonte de pesquisa. Exato, perfeito. Então, assim, como que eu falo que eu reconstruí isso? Eu acho que o problema é o mesmo. Não são as ferramentas. Né? Usuários. São os usuários e, como eu falei só de aluno, vou me colocar no meio. É a minha culpa do professor, das instituições. O professor que analisa TCC, as pessoas esquecem que o direito é uma ciência. Né? Ele tem critérios, né, para se chegar. Não é uma mesa de barra. Eu acho isso, você acha isso e tá bom. É um exemplo da liberdade. Nós não somos seis. A liberdade é isso. As pessoas falam o senso comum quer fazer o que quer, mas não é. Teve uma construção lá na Grécia para falar o que é liberdade hoje. Não é. É autonomia. Né? E o conhecimento do direito tem que ter isso. Tem que ter um início, meio e fim. Perfeito. Ele parte por várias bases, né? Essas premissas, elas se conectam. Então, assim, eu falei o primeiro conceito de liberdade, mas ele foi mudando no tempo. Então, você tem que fazer se percorrer. Então, assim, a minha humilde opinião, porque eu falo humilde porque eu ainda iniciei essas pesquisas na inteligência, eu não sou expert, né? Eu vim falar um pouco da sala de aula e o que eu vejo é que há uma utilização incorreta da ferramenta. Mas a minha primeira reflexão foi no seguinte sentido. A pesquisa. Né? O direito tem sim que atender os anseios profissionais. Né? Então, nessa próxima semana tem alguns colegas que vão dar palestras. Eu convidei, né, da própria OAB para falar um pouco sobre o PJE, EPROC e tal, porque identificaram que alguns alunos egressos, eles falaram que a principal dificuldade dele, quando eles chegaram no mercado de trabalho, eles não sabiam mexer nas plataformas do judiciário. Isso é super válido, tanto é que eu estou levando, vamos fazer o curso, vamos dar aula, isso é ótimo. Mas é necessário, é fundamental que se lembre que a educação não é só preparar para a profissão. Ela não é só para fazer advogados, ela vai além. Ela é uma ciência. Né? E então, e esse aprendizado científico, ele é essencial. Né? Ele é essencial por quê? Porque o que acontece com o ChatGPT já acontecia antes. Né? Se o aluno não aprende a pesquisar, ele não aprende como buscar uma fonte, quais são as fontes que têm certa robustez. O que eu posso usar, o que eu não posso usar. Wikipédia não é uma boa referência acadêmica. Isso, tá vendo? Não são notícias. O que pode e o que não pode ser feito. Mas acho que o nosso papel enquanto professores é isso. Né? É por isso que eu falei que a gente faz uma meia-culpa. Os alunos,
o que pode. É isso não. Perfeito. Aí que eu cheguei no spoiler que você deu, né, brincando, que realmente é o mau uso da ferramenta. E aí, fazendo meia-culpa, o ensino ele não pode deixar de lado, por exemplo, a pesquisa científica. E é o que pode ou está acontecendo em alguns locais. Na verdade, ela teria que ser amplificada exatamente o sujeito. Não buscar a primeira informação que aparecer, porque tem, mas tem informação. Mas ele tem que saber filtrar, como buscar, quais são de confiança. Não é porque eu, professor, estou falando. Ele tem que ser crítico, inclusive, do que ele achar. Né? E aí, o ponto é que o ChatGPT reproduz algo que já existia antes. Né? Apesar de só 11 anos como professor, no meu começo, eu já tinha plágio. Né? Realmente era mais fácil de identificar o plágio. Porque, como não tinha o ChatGPT, eu geralmente conseguia identificar. Né? E hoje, às vezes, é mais difícil. Claro, é assim. Mas não mudou muito. Então, a gente tem que pensar na forma como esse aluno entende o que é ciência. E aí, também conscientização. Uma conscientização, educação, né? Uma aprendizagem sobre o assunto. E até assim, eu não estou falando que não tenham problemas nessa tecnologia, mas, de certa forma, a tecnologia ela amplifica. Eu dei um exemplo da palestra que me surgiu na hora. O professor tem isso, né? Surgiu, né? Como vocês, né? Eu também estou na internet, é uma necessidade, né? Agora eu já até gosto, antes eu achava meio estranho, né? Estou lá também. Prof. Vinícius Gomes, pode me seguir aí. Vamos colocar seu arroba. Propaganda, né? Te entendo perfeitamente. A gente meio que é obrigado e tal, aí depois você acostuma. Pedro, eu tô no mesmo patamar. Mas hoje eu já fico mais à vontade. E eu tava brincando, e assim, é curioso, eu tô falando com uma turma de amigos assim, nossa, fiquei muito feliz, o vídeo meu teve 3.500, eu nem sou ligado em números, eu não gosto nem de olhar. Eu falei, por que eu vou ficar olhando? Aí eu olhei e falei, 3.500 e tal, eu falei assim, não, legal. Aí a esposa me falou assim, 3.500? O vídeo meu tem 20 mil. Aí eu falei com ela, mas você fala sobre maquiagem, eu falo sobre educação jurídica, ninguém quer ouvir sobre isso, então o meu é muita coisa, entende? O seu nem tanto. Mas o vídeo foi um vídeo interessante, porque eu acho que como professor, e professor de constitucional, hoje em dia, a gente tem certas dificuldades. Por que isso? Demais. Dependendo do que eu começar a falar... Tá tudo fácil nessa área. Essa área é uma área que tá... engraçado que ela não era assim, né? Agora ela é o foco. Dependendo do que eu falar, eu vou ser taxado disso ou daquilo, vão brigar politicamente, né? Eu já tive... Tem que ficar filtrando. Sempre filtrando e um cuidado. Eu até não acho um problema ter o cuidado, porque eu acho que faz parte da profissão. Sim. Mas tem algumas coisas porque a gente sabe que existem reflexos jurídicos, inclusive do que nós falamos. Porque as pessoas normalmente falam. Só que as pessoas esquecem, e elas querem falar, e não querem um reflexo que pode acontecer. É bem isso. Né? E eu vivi uma coisa interessante, porque, do aula de constitucional, penal, eu estava dando aula de constitucional, direitos fundamentais, tem os direitos individuais, depois tem os direitos sociais. Né? E eu expliquei os direitos sociais. E aí eu recebi uma reclamação da coordenadora, e ela me mostrou, ela falou assim, o professor é socialista, ele tá falando de direitos sociais. Aí eu falei, gente, o que eu faço? Tá na Constituição. Acho que você não foi a aula, então assim, nessa dúvida. Pode ser, tem essa chance. Acho que você ouviu falar. Na hora que você pensava nos direitos econômicos, aí você vira um capitalista. Exato. Então, assim, eu tomo muito cuidado com os temas que eu vou trabalhar, porque eu não quero ser taxado de algo e não ser ouvido. O professor quer ser escutado, quer que alguém escute, né? Eu quero falar e as pessoas reflitam sobre o que eu falo. Não quero que aceitem tudo, mas eu quero que elas me escutem. Se elas não escutarem, elas não vão refletir. Então eu tenho muito cuidado com esses temas. E a internet, a gente sabe que você sabe disso, é muito dinâmica. Um assunto é assunto hoje, daqui a 2 dias não é. E isso pra mim era a maior angústia que eu tinha de estar na internet. Por tempo. Eu tenho 3 empregos, eu tenho gato, cachorro e planta pra cuidar. Entendeu? Não dá, a planta dá um trabalho. Sala dos professores. Planta dá mais trabalho que cachorro e gato. Mas bom, aí... Falei assim, então eu tomo muito esse cuidado. Mas eu consegui discutir um assunto que envolvia o Lula e o Bolsonaro ao mesmo tempo. Foi ótimo. Porque eu tratei de um tema que eu não ia ficar tolhido. E esse que deu uma grande repercussão. Né? Mas o porquê desse assunto ser interessante? A inteligência artificial ela pode ser só um mecanismo de te ajudar para fazer algo. Mas ela sempre pode ser mal utilizada. Como outras ferramentas, elas têm uma utilização ruim. Então, eu acho que parte de uma reflexão da escola, da faculdade, não só do professor, e eu acho isso um problema também, porque não pode ser só do professor, ela tem que ser uma reflexão até social, coletiva, institucional, do aluno, de certa forma,
Mas quando a gente pensa nessa ideia da inteligência como um problema, eu não vejo ela como um problema. Agora, para a gente fazer um outro ponto, até para resumir, depois fazer outro ponto. Plágio sempre existiu. Sei. A inteligência artificial está aí. Eu, como professor, o que eu posso fazer? Eu posso aprender sobre ela, que foi o que eu fiz, e agora eu vou orientar o meu aluno como utilizá-la. Se ele usar para fazer um texto que fique mais interessante, Bom para ele. bom para ele, beleza. Desde que eu gente consiga, para a gente que vai ler vai ser ótimo. Desde que eu consiga mostrar para ele que ele precisa de referências, como as citações devem ter, as fontes de confiança, Para escrever um texto. estudar para escrever um texto básico. Só que aí o outro contraponto. Até para ele falar, peraí, inteligência escreveu certo ou errado? Exato, Ele tem fazer que a ter a crítica base. sobre aquilo, né? Ele tem que entender o que está ali, né? E aí é o outro ponto. Que eu também não tenho resposta, bom de ser professor, que eu não preciso ter resposta, né? É que eu não sei direito, tá? Não sei se você sabe, estamos no não sei direito. Ou seja, sempre aprender. Sempre estamos aqui, né? Sempre aprender. Bom, o que eu acho difícil atualmente, então, até depois de aprender, não é a utilização dessa ferramenta. Mas é o que a gente chama, e não sou eu que estou dizendo também, né? Que se estuda como um dos grandes malefícios dessas ferramentas, tanto a dependência delas, como o excesso de confiança nelas. Então, eu uso esse. Quando eu começava a dirigir, trabalhando numa faculdade de contagem em Belo Horizonte, cidade administrativa, não sei aonde, você fica no trânsito. E BH é um caos. Então, usava o Waze. Aí o Waze falou um caminhão, não vou. Errei. Segundo caminho, não, o Waze tá louco, esse caminho não é bom. Vou pro outro, errei. Aí começou insistente, mais um, não, o Waze não sabe o que ele tá fazendo. Ele estava certo. O que eu faço agora? Só uso o Waze. Eu não saio de casa sem usar o Waze. E eu comecei a esquecer o nome das ruas, dos caminhos. Então, isso é um dos problemas da inteligência artificial. Quando ela começa a tomar a decisão por você se torna dependente. E isso, sim, eu acho um risco, né? Só que eu não acho que é um risco da ferramenta. É um risco do usuário e de como a gente lida com essas coisas. Né? No constitucional mesmo, a gente fala sempre da infantilização, né? Que é um dos problemas que tem. As pessoas não querem tomar decisões. Eu prefiro escolher você como prefeito e te xingar depois. Mas eu não participo dessas decisões. Bom, se fosse um condomínio, você elege o síndico e larga o síndico lá enquanto ele está fazendo. E realmente isso não funciona. O síndico vai roubar, vai fazer coisa errada, vai fazer alguma coisa que você não quer. Então, aí, quando a gente vai estudar democracia, eu dou esse exemplo para falar. Você tem que estar ali, né, participando. Então, assim, isso não é um problema da ferramenta, é um problema nosso. A gente não gosta de tomar essas decisões e delega. Preguiça, muitas das vezes. Preguiça, né? E preguiça não combina muito com ensino, aprendizagem, né? Então, assim, isso é um problema. E aí eu até concordo com os outros palestrantes, e a Alessandra, vocês também... Sim, conversando. A Alessandra deve ter falado um pouquinho de competências e tal, numa mudança desse ensino, que é pensar não só em conteúdos, mas pensar em criar competências. Né? Então, eu tenho que criar essa competência de como buscar uma fonte, criticar o conteúdo que é posto, e aí a gente diminui esses riscos dessa inteligência artificial. Né? E um outro ponto interessante, que é um malefício, mas que também não tem como acabar com o que já aconteceu, com o que existe, nem acho que seria o ideal, mas que parte dos professores e dos profissionais envolvidos, que é a questão de acabar com algumas competências pelo uso dessas inteligências artificiais. Né? Escrever. Qual que é o problema do cara usar o ChatGPT para escrever o TCC? Ele não escrever, o professor estar na banca e falar, tá ruim sua escrita. Porque ele não vai aprender a escrever. Se alguém não criticar, se alguém não falar como seria melhor. Então o risco é ele se viciar nessa inteligência artificial e ele não aprender aquela competência. E a gente só aprende a escrever escrevendo. A gente só aprende a pesquisar pesquisando. Então realmente ela tem um risco. O ponto que eu cheguei, deixando claro que é uma análise muito superficial ainda, e nem sou eu a pessoa mais capacitada para fazer, porque tem outras pessoas que fazem melhor, que a gente tem que refletir sobre a educação mesmo, tá? E não necessariamente sobre as ferramentas. E essas ferramentas a gente vai trazer elas para a sala. Esse ponto é importantíssimo, a respeito da educação e não das ferramentas. Porque hoje nós temos essas, mas outras virão. Sempre que nós virão nem outras. vamos imaginar, hoje sentados aqui, o que vai vir no futuro.
gente Mas não sabe. teremos Né? novas ferramentas. Então, o que nós estamos fazendo enquanto sociedade com essas ferramentas, o que as instituições, os professores, acho que ensinar é o melhor papel. Ensinar a utilizar com consciência, sabendo por que você está usando, para que está usando. É bem isso. Acho que é uma frase complexa, mas assim, ainda mais que somos professores, né? Falar que a educação resolve, mas é uma questão de utilização, né? Desses mecanismos. Luiz, muito obrigado. Agradeço. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais muito tempo gerando. Professor junto é um perigo. Né? Bate-papo. Mas agradeço muito a sua disponibilidade de vir falar com a gente e quem sabe numa próxima oportunidade a gente estende mais. Fico à disposição. Vinícius. Obrigado a vocês pelo convite, tá? Obrigada. Muito obrigado. Gente, adoramos esse formato. Com muitos palestrantes conversando a respeito de temas importantíssimos que engrandeceram o nosso Não Sei Direito, nosso podcast jurídico. E daqui para frente faremos várias vezes esse novo formato, não só em estúdio, claro, continuamos, mas também vamos a alguns eventos para poder trazer para vocês vários participantes com temas muito interessantes. Segue lá, Não Sei Direito.